Afinal, estamos sós no universo? Essa é talvez a pergunta mais antiga de todas. Hoje vamos dar uma olhada numa abordagem bem metódica para essa busca. O protocolo TARDIS 42. E não se trata de fantasia, mas sim de uma tentativa fascinante de construir uma ponte de comunicação com outros mundos, usando disciplina para navegar no meio do mistério. Olha, essa citação, que vem de um dos textos base do protocolo, a Carta de Hermes, resume perfeitamente o espírito da coisa. Ela fala direto àquela curiosidade que todo mundo tem, aquele desejo profundo de saber o que é que existe para lá do que os nossos olhos conseguem ver. E essa busca por comunicação para além dos nossos sentidos não é nada nova, certo? O protocolo enquadra isso como uma fome por uma ponte, uma necessidade antiga de atravessar fronteiras que a gente não conhece, seja para o mundo dos sonhos, para o cosmos ou, quem sabe, para outras realidades. O nome técnico para isso é Transcomunicação Instrumental, ou TCI. Só que a visão aqui vai muito além de simplesmente tentar falar com o mundo espiritual. A TCI é apresentada como um método de cruzamento entre realidades, o mundo das frequências que a gente não vê, o universo silencioso das máquinas e talvez até outras dimensões ou civilizações. Claro que, como em toda grande jornada rumo ao desconhecido, o caminho está cheio de perigos. E o protocolo é surpreendentemente claro nisto. Os maiores riscos não vêm de fora, de alguma entidade estranha, mas sim de dentro da nossa própria cabeça. A Carta de Hermes é bem direta. Existem dois caminhos. De um lado, o mensageiro honesto que usa disciplina e humildade para encarar o desconhecido. Do outro, o desonesto, aquele que se apaixona pela própria voz, sabe? Que usa o mistério para ganhar poder e que vende certezas fáceis para quem está mais vulnerável. O maior desafio é não nos enganarmos a nós mesmos. E é aqui que a gente chega na pergunta-chave, a questão que o método TARDIS 42 tenta responder de frente. Como é que se pode garantir que aquilo que se ouve não é só um eco dos nossos próprios desejos, medos e crenças? Como atravessar o ruído do universo sem que a gente se torne o próprio ruído? Pois é exatamente para isso que o protocolo serve. É uma tentativa de trazer estrutura, rigor e, acima de tudo, honestidade intelectual para essa busca. A ideia é transformar o simples desejo de acreditar num método para, talvez, um dia, saber. O mais interessante é como isso transforma uma busca quase mística num processo sistemático. Cada passo tem um objetivo claro. A âncora estabelece uma base de realidade. O controlo permite uma comparação justa. O cegamento reduz a parcialidade de quem opera. A métrica mede a diferença de forma objetiva. E a replicação testa se os resultados são consistentes. Então, na prática, como é que isso funciona? Uma sessão de gravação se divide nestes 3 blocos bem lógicos. Primeiro, o ponto zero, que é basicamente o som do ambiente em silêncio. Depois, uma sessão de controlo, que é igualzinha à de teste, mas sem qualquer intenção de contacto. E, por fim, a sessão de teste. Essa estrutura é a base para uma comparação honesta. E olha, para deixar bem clara a importância desse primeiro passo, os criadores do protocolo usam uma lógica que é, brutalmente honesta. O ponto zero é a âncora para a realidade. Afinal de contas, se não soubermos como soa o silêncio naquele lugar, qualquer ruído ou qualquer interferência pode ser confundido com um sinal. Faz todo sentido, né? É aqui que o método vai mais fundo, porque ele reconhece que o nosso maior obstáculo é a nossa própria mente. Ela é uma máquina incansável de encontrar padrões, sempre pronta para ver rostos nas nuvens ou ouvir vozes no ruído branco. O método foi todo desenhado para lutar contra essa tendência natural. E para combater essa tendência, o método tem uma ferramenta ótima, os filtros de Tesla, inspirados na abordagem rigorosa de inventores como Nikola Tesla. São perguntas diretas para aplicar a qualquer suposta mensagem. Por exemplo, uma mensagem que não pode estar errada, como uma previsão vaga, não é testável. É uma ferramenta de honestidade intelectual contra a autoilusão. Mas não para por aí. O protocolo vai ainda mais longe e implementa técnicas de cegamento que vêm direto do método científico. Por exemplo, o operador faz uma pergunta que foi escolhida por outra pessoa sem que ele próprio saiba qual é. Ou os analistas ouvem os áudios do controlo e do teste sem saber qual é qual. É a ideia poderosa e simples: remover a expectativa da equação. Então, com todas essas ferramentas na mão, o protocolo deixa de ser só uma técnica e passa a ser uma questão de responsabilidade ética. A pergunta já não é só como ouvir, mas sim porquê. E mais importante, com que atitude se faz isso. E aqui tem um ponto fundamental. O protocolo, mais uma vez inspirado em Tesla, distingue 3 níveis de verdade.
A verdade psicológica é algo que tem um significado pessoal profundo, mas sem prova externa. A verdade operacional é quando uma técnica parece melhorar a qualidade do sinal. E a verdade evidencial, bem, esse é o objetivo final, um padrão repetível que sobrevive a controlos e a cegamento. Ou seja, nem toda descoberta tem o mesmo peso. E no fim de tudo, chegamos a este juramento, que é um resumo da filosofia por trás do método. Mais do que um protocolo técnico, o TARDIS 42 propõe um código de conduta, uma promessa de rigor, de humildade e de responsabilidade, na busca por uma resposta à maior de todas as perguntas. Será que há alguém, do outro lado, a escutar?